Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês a diferença entre culpa e responsabilidade. Será que ser uma pessoa responsável é ser uma pessoa que se culpa por atos já cometidos? Qual a diferença em sentir-se culpado e sentir-se responsável? Se você tem dúvida a respeito disso, esse vídeo é para você. Então, bora lá! Bem, gente, antes de nós começarmos com a diferenciação entre culpa e responsabilidade, é importante que vocês saibam uma coisa. As palavras, elas são frequência, né? Elas emitem uma frequência, uma vibração energética. Portanto, quando eu penso ou quando eu falo uma palavra, aquilo vai desencadear uma determinada frequência, uma determinada vibração. E como tudo no universo está interligado, como tudo no universo é uma coisa só, quando eu penso ou eu profiro uma palavra, o que vai acontecer? Aquela palavra, ela vai emitir dentro de mim determinado tipo de pensamento, o que por consequência vai me liberar determinado tipo de emoção ou sentimento, o que fará com que eu tenha determinado tipo de atitude e comportamento no ambiente que eu estou inserida. Uma coisa que é importante vocês saberem, gente, o ambiente ele é sempre e sempre neutro. Tá bom? O ambiente onde nós vivemos, né? A nossa família, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, né? Os lugares que nós frequentamos, sempre será neutro. O que eu quero dizer com isso? Esse ambiente, né? Ele sempre vai nos responder de acordo com as nossas atitudes. São os nossos comportamentos que vão fazer com que esse ambiente nos devolva determinado tipo de respostas, né? Que podem ser respostas que eu considero para minha vida positivas ou negativas, né? Então, por isso que é importante nós tratarmos aquela emoção, aquele sentimento que está prevalecendo dentro de nós, que está nos trazendo consequências negativas. Né? Aquele sentimento que está nos fazendo nos sentir pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, pessoas vergonhosas, né? Pessoas que se sentem vergonha, pessoas intimidadas, pessoas desanimadas, pessoas depressivas. Então, quando nós detectarmos esses sentimentos de baixa frequência dentro de nós, é importante que nós procuremos meios de eliminar de dentro de nós esses sentimentos, porque eles vão desencadear uma série de comportamentos e que fará com que nós colhamos resultados para mais ou para menos em nossa vida. Não é isso? Bem, gente, então, feito essas diferenciações, vamos começar aqui a explicar a diferença entre uma pessoa responsável e uma pessoa culpada. Será que ser uma pessoa responsável pela sua vida e pelos seus atos é ser uma pessoa que se sente culpada? É ser uma pessoa que se condena quando vai lá e comete algum tipo de erro? Será que é isso o significado de ser uma pessoa responsável? Vamos lá, gente. Uma pessoa responsável é aquela pessoa que ela entende que ela é a pessoa que está ali no centro gerindo a própria vida. Ou seja, ela é uma pessoa que ela se responsabiliza pela própria vida, pela criação de sua realidade. Ela se responsabiliza pelas suas atitudes e pelos seus atos. Né? E ela sabe que todos os seus atos gerarão consequências e principalmente que essas consequências virão até ela e que ela é sim responsável por tudo aquilo que está acontecendo na sua própria vida. Ela se responsabiliza, né? Ela sabe que os atos dela trarão resultados, porque ela entende que ela constrói a vida dela. Então, se tem algo que a incomoda, ela vai lá e ela muda, né? Ela vai lá, ela muda. Se ela errar, né? Se ela cair, ela se levanta e ela vai lá e ela tenta acertar aquele erro, ela tenta fazer diferente, ela tenta se transformar, né? Ela transforma a si mesma.
E com isso, o ambiente a seu redor, né, o mundo à sua volta, o mundo dela ali se transforma juntamente com ela. Ela entende que ela é responsável por sua vida, por seus pensamentos, por seus sentimentos, por suas atitudes, pelos seus comportamentos e principalmente pelos resultados que ela está tendo na vida. Então, quando ela erra, ela aceita o seu erro. Ela reconhece que ela errou. Mas não utiliza desses erros para se depreciar, para se denegrir, para se diminuir, para se culpar. Não, ela utiliza desses erros como professores, né? Ela utiliza desses erros como aprendizados. Ela utiliza desses erros como crescimento, como oportunidades para fazer diferente. Ou seja, ela não se culpa pelos erros que ela cometeu, mas também não significa que ela é uma pessoa inconsequente. É uma pessoa que sai por aí agindo de qualquer maneira, né? Sem analisar as consequências de seus atos, sem pensar como se fosse uma pessoa inconsequente. Não, porque ela sabe muito bem que tudo aquilo que ela semear, ela também ceifará. Com isso, ela cresce, ela se transforma e muitas vezes se torna fruto de transformações para as pessoas que estão ao seu redor. Então, gente, vamos lá ser uma pessoa responsável, tá? Vamos trazer essa maturidade para dentro de nós, para aceitar os nossos erros, para entender que nós não somos perfeitos, que nós somos pessoas passíveis de erros, mas que apesar de tudo isso, nós somos pessoas responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos, nós somos responsáveis até pela forma que as pessoas permanecem nos tratando, porque tudo é de acordo com os nossos sentimentos, tudo é de acordo com aquilo que eu estou emanando para o universo, tudo é de acordo com os meus pensamentos e com as minhas ações, né, com as minhas atitudes. Então, gente, se sentir responsável te traz maturidade, te traz força, inteligência, sabedoria, né? Se sentir responsável te traz poder. Você se torna uma pessoa poderosa, né? E aí você fica aquela pessoa forte para criar a sua vida, para desenvolver, para criar a vida que você tanto deseja, né? Quando você é uma pessoa responsável pela sua vida, as portas elas se abrem com mais facilidade. Até Deus te ajuda mais quando você se torna uma pessoa responsável. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, ele não quer pessoas cabisbaixas se vitimizando ou jogando a responsabilidade de sua vida para o externo ou se culpando e abaixando a sua cabeça. Mas ele quer pessoas responsáveis, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós assumimos essa postura de pessoas responsáveis pela nossa vida e pelo nosso destino, até o Pai Celestial abre as portas para nos ajudar, ok? Então vamos lá agora falar a diferença, né? Como que é a pessoa culpada, como que essa pessoa culpada ela se sente e ela age. A pessoa culpada é aquela pessoa que considera que ela tomou alguma atitude errada no passado, que prejudicou outras pessoas ou que prejudicou a ela própria. Até aí tudo bem, né? Reconhecermos que nós erramos, né? Entender que aquela atitude não foi bacana, que aquela atitude que a gente teve prejudicou a nós mesmos ou prejudicou outras pessoas. Isso é um sentimento nobre, é um sentimento necessário para o nosso crescimento e para que a gente aprenda com aquilo. Mas o que diferencia a pessoa culpada da pessoa responsável é que a pessoa que se sente culpada, ela pega esse sentimento, ela introjeta essa culpa dentro de si e essa culpa vai se perpetuando dentro de si e ao invés dela agir, né? Ao invés dela agir, ela fica ali naquele círculo de autopunição, naquele círculo inconsciente de se condenar, de se punir, né? De se martirizar.
E fica aquelas vozes internas girando na mente delas, que elas não deveriam ter feito isso, que elas não deveriam ter feito aquilo, e agora a culpa é delas se a pessoa está infeliz, se a pessoa está mal, ou se a vida dela não está bacana, a culpa é dela. A culpa é dela e ela fica naquele processo inconsciente de se martirizando, se culpando, e ela não age, né? Ela não age, ao contrário, ela vai jogando aqueles sentimentos para dentro do inconsciente dela, ela vai jogando, né? Vai jogando aqueles sentimentos de que ela não é merecedora, de que ela é uma miserável, de que ela não presta, de que ela é ruim, de que ela é má. E com isso, a vida irá cobrar dela. A qualquer momento, a vida vai cobrar. Deus vai cobrar, porque ela não é uma pessoa digna. Ela errou. Ela não podia ter errado. Ela não podia ter errado. Ela errou. E agora a vida vai castigar. Deus vai castigar. E aí, ela se torna aquela pessoa cabisbaixa. Ela se torna aquela pessoa triste. Ela se torna aquela pessoa depressiva. Aquela pessoa envergonhada. Aquela pessoa que se sente como se ela não merecesse ser feliz, né? A nível do seu inconsciente, né? Fica rodando essas coisas no inconsciente dela. Aí muitas vezes o que acontece? A vida traz para ela oportunidades de crescimento. A vida traz para ela relacionamentos bacanas. A vida traz para elas grandes oportunidades e ela não consegue ver. Ela não consegue ver. Ela não consegue ver porque ela está ali naquele círculo da culpa, da vergonha, do não merecimento, da tristeza, da depressão, né? Ela está ali naquele círculo. E aí o que vai acontecer com ela? Inconscientemente, ela vai lá e ela se sabota. Ela se sabota, ela se sabota, ela estraga os relacionamentos, ela perde aquele emprego legal, porque lá no inconsciente dela, ela acha que ela não merece ser feliz. E aí ela começa a se culpar e também culpar as outras pessoas. Ela não entende que ela é responsável pela vida dela. Ela não entende, porque ela olha para aquele erro do passado, né, que ela fez e ela pensa, não tem mais jeito. O passado, ele já acabou. Então não tem mais jeito de eu fazer diferente. Não tem jeito de eu consertar aquele erro que eu fiz há 10, 20, 30, 5 anos atrás. Não, não tem como. Não tem como. Não tem mais jeito. O passado não tem jeito de ser ressignificado. E aí, ao invés dela agir, ela se pune. Ela se condena. É horrível o círculo da culpa, gente. É um grande sabotador, né? E ela esquece que nós podemos sim mudar o passado. O passado acabou no sentido de que ele não vai mais voltar para a nossa vida. Mas o passado não acabou no sentido de que ele pode nos trazer aprendizado, né? Aquele passado, ele tem que ser olhado no presente, não para a gente ficar voltando naquele passado e vivenciando aquela experiência que já morreu, né? Mas acontece que o passado, ele pode estar vivo a partir do momento que nós possamos olhar para ele como nosso professor. A partir do momento que nós podemos olhar para ele para nos ensinar a fazer diferente. Então, sim, no nosso presente, nós não temos que vivenciar o nosso passado para nos culpar, para achar que acabou aquilo que a gente fez, não tem como consertar. Tem como consertar aquilo que nós fizemos no passado. Sabe como? Ressignificando o nosso passado. Olhando para o nosso passado com um olhar diferente, com um olhar de aprendizado, de crescimento, né? Eu fiz errado e hoje eu não farei mais. O nosso passado, ele serve sim, ele deve estar presente sim para nos ensinar a partir de hoje fazer diferente e não para viver lá
como eu sempre falo aqui. As consequências desse passado não são para te destruir, para acabar com a sua vida, mas as consequências desse passado são para te transformar, para te evoluir, né? As consequências desse passado são para que você cresça, para que você se transforme, para que você aprenda, para que você adquira maturidade, entendimento, sabedoria. Se você ficar vibrando na culpa, o que vai acontecer? Você vai sair por aí, né? Você vai sair por aí com sentimento de culpa, com sentimento de vergonha, com sentimento de fracassado, com sentimento de não merecedor. E aí você está agindo na sua vida e você está emitindo o culpado, né? Você está emitindo o não merecedor. Você está emitindo ondas de vergonha. Você está emitindo ondas de culpa. E o que vai acontecer com você? O universo vai te devolver. O ambiente vai te devolver, né? Situações de culpa, situações de não merecimento, situações de vergonha. Você vai emitir e vai voltar para você e você vai ficar naquele círculo vicioso, ao invés de fluir com a vida, ao invés de bola para frente, errei, beleza, amanhã faço diferente, eu aprendi, doeu, não quero mais. Não é isso? Doeu, não quero mais. Vamos para frente, vamos continuar olhando para frente, aprendendo com os nossos erros e crescendo com ele. Por isso, queridos, eu queria falar para vocês o seguinte: se até hoje, você que está me assistindo aí até agora, seja você homem, seja você mulher, eu não sei a idade que você tem, mas se até hoje você está vivendo no círculo da culpa, da vergonha, do não merecimento, procure urgentemente métodos para limpar isso de você, né? Procure profissionais para te ajudar, procure técnicas, faça o que você puder para liberar, para limpar esses sentimentos de dentro de você. Porque caso contrário, você continuará andando na contramão do fluxo do universo. O universo não quer que você se culpe. O universo quer que você seja responsável, uma pessoa forte, né? E aí você me pergunta, né? Como eu vou fazer isso? Como? E eu te digo, o primeiro passo é decidir ser o responsável pela sua vida. Quando você decide, eu não quero mais ser culpado, eu quero ser uma pessoa responsável pela minha vida. Quando você aceita isso, você já está dando o primeiro passo para mudar, para se transformar. Ok, meus queridos? Bem, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito do sentimento de culpa, como se libertar do sentimento de culpa. É um dos primeiros vídeos, gente, que eu fiz aqui. Então não tá com a qualidade muito boa, né? Porque eu tava começando, não sabia direito como fazer. Mas ele é um vídeo que está bem explicativo, o que é a culpa, né? Tem dicas lá de como se livrar do sentimento de culpa. Então eu indico que você vá lá, né, e assista esse vídeo. Eu vou colocar o link dele aqui abaixo nas descrições, vou colocar aqui também nos cards, e aí você assista. E eu tenho também uma técnica, tem duas técnicas, uma do Ho Oponopono que eu tenho para liberar o sentimento de culpa e outra uma meditação guiada que eu faço para libertar desses sentimentos de culpa. Ok, meus queridos? Vou colocar os links aqui abaixo na descrição e vou colocar aqui também nos próximos vídeos para ser reproduzidos e aí vocês podem assistir. Ok, meus queridos? Eu espero que você viva a sua vida entendendo-se como responsável pela cocriação de sua vida. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau, meus queridos!